Oi, gente, tudo bem? Bom, nessa aula de hoje, o tema é bastante recorrente no Enem. Trabalhar a imagem do texto e o texto, né, em linguagens diferentes, portanto, não verbal e verbal, é muito, assim, mais de 50% da prova do Enem. Então, é para você ficar ligado, prestar atenção. Por quê? Porque o Enem quer avaliar de você, né, a sua maneira de depreender aquela imagem, né, e a sua capacidade também de fazer inferências, por exemplo, perceber intertextualidades é importante, né? Há muita questão que trabalha o texto e a imagem e a percepção, né, de semelhança, né, ou de inferência mesmo, de alusão, ou seja, o que uma está citando da outra, realizar aproximação entre imagem e texto. Isso vem caindo bastante no Enem, então fica ligado e a gente vai resolver uma questãozinha para você ver como é que é, ok? Então vamos à questão. Começamos com um poema, tá, do Paulo Leminski, chamado A Lua no Cinema. É o texto 1. A lua foi ao cinema, passava um filme engraçado, a história de uma estrela que não tinha namorado. Não tinha porque era apenas uma estrela bem pequena, dessas que quando apaga, ninguém vai dizer, que pena. Era uma estrela sozinha, ninguém olhava para ela, e toda a luz que ela tinha cabia numa janela. A lua ficou tão triste com aquela história de amor, que até hoje a lua insiste. Amanheça, por favor. O segundo texto, e aí na linguagem não verbal, é do Vincent van Gogh, um pintor holandês, né, que é A Noite Estrelada. Bom, olhando bem para a imagem e entendendo bem o texto, nós temos a questão. Van Gogh, importante pintor holandês de tendência modernista, imprimiu o movimento da natureza às suas gravuras, como em Noite Estrelada, onde o céu é o protagonista, responsável pela dinâmica na tela. Por sua vez, Paulo Leminski, autor brasileiro, morto em 1989, personificou a lua, dando a ela uma participação fundamental ao poema. A partir da leitura dos textos, verifica-se que, olha, presta bastante atenção no enunciado. Por quê? Porque ele dá a dica para você resolver a questão. Ele fala que na tela de Van Gogh, né, a natureza é protagonista. É ela que realiza o movimento na tela. E no texto do Paulo Leminski, ele também fala sobre a personificação da lua. Né? Se a gente for lembrar bem, personificação ou prosopopeia é figura de linguagem que trabalha com a vida nos objetos inanimados, nos seres inanimados, né? Dando atribuições humanas a esses seres. Então, presta bastante atenção nisso para resolver a sua questão. Letra A. O poema de Leminski refere-se à importância que a lua possui em relação às estrelas, assim como é mostrado na pintura de Van Gogh. Bom, embora eles sejam protagonistas, como diz mesmo o enunciado, né, no caso do texto do Leminski, a lua não se sobrepõe à estrela, muito pelo contrário, ela fica conduída pela situação da estrela, né? Tanto que ela pede para que amanheça, porque ela quer que a noite passe rápido. E ela pertence à noite, a gente não pode esquecer disso. E na figura do Van Gogh também, não é a lua a protagonista, na verdade é todo o céu, é todo o ambiente noturno, o que invalida a letra A. Letra B. No quadro, embora retrate a movimentação da natureza por meio de traços intermitentes, mas seguidos, é visível a participação da intervenção humana, as casas da aldeia, que sobrepõem-se aos elementos naturais. Olha, esse tipo de enunciado, de questão mesmo, né, nas opções é bem comum, porque ele está trabalhando inclusive características, né, de arte. Então, o Enem é bastante interdisciplinar, então ele puxou para a área da arte, né, para responder a questão. Só que acabou no finalzinho, e quando ele fala sobre isso ele está super correto, mas no finalzinho ele errou, quando ele diz que a intervenção humana, que existe mesmo no quadro, né, que são as casinhas que fazem a aldeia, se sobrepõe aos elementos naturais. A gente viu lá no enunciado que o que se sobrepõe, né, o grande protagonista é a natureza. Né? Tanto que no plano da tela, se vocês olharem bem,
o que a gente tem são as casas menores, né, compondo o visual, não se sobrepondo a ele, o que invalida a letra B. Vamos para a letra C. No texto, Leminski descreve a Lua como sendo uma interventora nas ações da estrela, o que é comprovado pelo último verso, em que exige que amanheça. Não, na verdade ela não está interferindo, ela não quer intervir nas ações da estrela. Ela, por pena da estrela, né, conduída pela situação da estrela de ser menor, ela quer que amanheça logo. Mas esse desejo não é necessariamente realizável, né? Então a letra C fica invalidada. Letra D. No poema, a estrela surge com dois sentidos possíveis, se relacionada aos campos semânticos apresentados no texto. A estrela do cinema trata-se da atriz principal, na natureza, o elemento que compõe o céu à noite. Bom, se a gente for parar para olhar, realmente existe por parte do autor, né, uma ambiguidade, né, um duplo sentido no nome da estrela, porque ele se refere inclusive ao cinema, né? Então existe a estrela do cinema, que é a atriz principal, a protagonista, né? Muitas vezes a heroína da história, e existe também a estrela como elemento da natureza, né? Que no caso do texto não é a Lua quem vai ser a principal, ela vai ser realmente a principal, né? O elemento da natureza. Então existe sim esse duplo sentido. A letra D está bem bonitinha, vamos conferir. A letra E diz: em ambas linguagens, verbal e não verbal, portanto, quadro e texto, né, respectivamente texto e quadro, é possível registrar somente a ação das estrelas e da lua como elementos naturais que compõem o céu noturno. Não, a gente viu que não é isso. Existe inclusive a intervenção humana ali no meio também, principalmente no caso do quadro do Van Gogh, né? E existe também a presença humana, vamos dizer assim, quando se trata de cinema. Então, há os dois mundos, né, dentro das duas linguagens, tá? Então, descaracteriza a letra E, o que nos leva realmente para a letra D como a opção correta. Até a próxima.